eu ver se vai mudar alguma coisa. Tudo bem, tá tranquilo. Então, você até pediu para a gente conversar um pouquinho aí sobre esses 3 pontos, né? Sobre essa parte aí dos tributos na construção civil, um planejamento tributário, o que seria importante, falar um pouquinho da desoneração da folha também. Então, assim, eu vou tentar resumir, porque com certeza, né, vai ser uma pincelada que esse assunto é bem complexo, ainda mais na construção civil, você sabe disso, né? Sim. E depois, é claro, se precisar de mais informações, depois a gente pode marcar outras reuniões e conversaremos por pontos, né? Cada assunto aqui separado. Não tem problema, não. Agora nós marcamos meia hora só, mas vamos lá. O que eu acho que falta, né, na parte da construção civil, eu percebo muito, como eu falei também, aí eu já atuei 14 anos no ramo da construção civil, então eu acabava que, de uma certa forma, eu ficava muito envolvida ali com o pessoal também do orçamento, principalmente para a parte tributária, né? E o que eu percebi aí? As empresas da construção civil, quando elas vão fechar um contrato lá com os seus clientes, eles estão mais preocupados em fechar o contrato, é assinar, pegar o serviço, pronto, acabou. E o que acontece? Não é visto ali naquele momento da contratação, principalmente quem atua com órgãos públicos, que é o mais complexo também, Sim. e acaba que normalmente eles têm um contrato padrão. Então, ali eles não analisam a parte dos impostos, o que vai ser tributado, principalmente na parte do INSS, que é o que mais afeta, né, a construção civil. Ali eles acabam não colocando aquelas cláusulas contratuais de acordo com as legislações. E depois, no final, quando a obra já está em andamento, já está funcionando, olha, vamos emitir a primeira fatura, é aquele desespero. Porque aí o tomador do outro lado lá, para efeito de retenções, eles já vão, de repente, para efeito de INSS principalmente, já manda bala, às vezes lá chega, olha, fiz retenção aqui de 100% sobre a sua nota, e é aquele desespero, mas por que 100%, né? Não vou gastar isso de mão de obra. Então, assim, nessa parte da tributação que eu vejo é que essas empresas deveriam tomar muito cuidado, analisa antes, porque se faz ali um controle, analisa os embasamentos legais antes de de fechar o seu contrato, facilita, porque aquela primeira análise vai servir para as outras atividades ali, até para os outros contratos, né? Então, o que eu falo? No caso do INSS, principalmente, a instrução normativa é a 971, procurar se atentar lá na parte dos artigos 121, 122. Aqueles 2 artigos, eles vão definir para efeito da retenção, principalmente ali do lado do tomador, para que ele faça uma retenção de acordo com o que efetivamente vai ser gasto de mão de obra na execução daquele serviço, tá entendendo? Então, assim, se não se atenta, Adriana, não adianta, o meu cliente, ele não tem como colocar uma cláusula no contrato definindo quanto que vai ser de retenção aí do INSS, quanto vai gastar de mão de obra, quanto vai gastar de material na execução daquele serviço, e por isso nós estamos impedidos. Então, não vai atender o primeiro artigo 121? Então, vamos analisar o 122. O que diz ele? Olha, se pelo menos estiver estipulado na fatura o valor da mão de obra, o valor de materiais, aí entra naquela tabelinha, não sei se vocês já conhecem. E se quiser me interromper e perguntar também, pode perguntar, tá? É que eu vou falando assim, vou embora. Certo. Então, por exemplo, nesse outro artigo ali, já tem a tabelinha. Se tiver nessa situação que eu acabei de falar, então a base de cálculo não poderá ser inferior a 50% para efeito de retenção. Aí tem aquela listinha lá dos demais tipos de serviço que tem um percentual que tem que ser atendido para sofrer essa retenção. E aí você vai falar, tá, Adriano, mas você está falando por enquanto só da retenção do INSS. O que isso impactaria aí do lado de cá, já que essa retenção é o próprio prestador que vai utilizar esse crédito? Ele vai impactar ali na hora do encerramento da CEI da obra dele lá no final. Talvez essa retenção que ele vai estar sofrendo a maior aí, por falta de atender os embasamentos legais, neste caso aí, talvez vai ficar sobrando saldo para eles, não tenha dúvida, porque talvez a mão de obra vai ser bem inferior àquele valor que foi retido, né? Então, acontece muito. Você deve entender aí mais ou menos. Sim.
O que acontece com isso? Fica lá aquele crédito rodando lá na contabilidade dele, tá lá no balanço, no ativo dele, bonitinho lá, fica rodando, passa 5 anos, quando eles vão perceber, já perdeu, já caducou, prescreveu aquele crédito. Já dançado. Isso eu te falo porque eu atuo com recuperações de créditos. O que chega de empresa para mim aqui, eles fazem chora, quase chorando. Adriana, eu tenho crédito 2013, 2014, agora que eu descobri, eu falei, já perdeu. Tá entendendo? Então, assim, sim, vai depois encerrar. Aí vai lá depois, vai encerrar a CEI da obra, tá, Adriana? Olha, não contabilizamos tudo aqui corretamente, a contabilidade não conseguiu fazer separado por cento de custo, não atendeu às normativas, e agora? Eu vou ter que encerrar pela aferição indireta, né? É o caminho. É o que eu falo, gente, pelo amor de Deus, não deixe encerrar sua obra pela aferição, que você vai pagar 2 vezes o INSS. Você já sofreu por sofrer uma retenção a mais, você já sofreu ali que você não teve onde utilizar todo aquele crédito e, de uma certa forma, você ainda vai ser penalizado por encerrar por uma outra modalidade, né, de tributação, porque simplesmente não atenderam as normativas. E aí, o que vai acontecendo? Vai perdendo dinheiro. Sem contar que aí eu dou exemplo aqui, exemplos, tem contribuintes aí que acabam, principalmente na construção civil, acabam optando por uma tributação muito maior, às vezes não faz aquele controle para ver a quantidade de custo, qual tipo de atividade que ele está ali exercendo, qual o serviço da construção civil em si. O que acontece? Às vezes vai lá, vou optar pelo lucro presumido, vai ser melhor. Mas aí não está vendo que talvez se ele tivesse optado ali pelo lucro real, talvez para ele seria mais vantajoso. Está entendendo? Sim. Tem muitos casos aqui, no caso da parte de tributação aí, que eu vejo, inclusive também já teve clientes, chegou clientes para mim aqui. Às vezes ele está lá fazendo uma tributação, por exemplo, de um PIS e COFINS, pelo lucro real está lá na alíquota de 9,25. Você imagina, mas pode deduzir os custos aqui. Pode, só que para deduzir custo de PIS e COFINS, por exemplo, não são permitidos deduzir todos os insumos. O que acontece? Mas não fez o controle, só pensou o seguinte, mas tudo bem, eu vou optar aqui, e aí, de uma certa forma, eu tenho as deduções, vale a pena? Às vezes não. Então, tem que analisar tudo isso, qual tipo de tributação. Precisaria, então, estar no lucro presumido? Para mim, será que não seria vantajoso? Desculpa, no real, será que para mim não seria vantajoso? Vai depender do serviço de construção que você está executando. Às vezes você está executando um serviço de pavimentação, né? Algum tipo de serviço que, de repente, por exemplo, você não tem quase nada de mão de obra, tem mais equipamentos, você está entendendo? Uma obra de saneamento, né? Então, assim, tem que ter esse... Acabou que eu entrei no segundo item aqui seu, né? Do planejamento. Então, assim, e sem contar que tem vários tipos de serviços que eu vejo também, às vezes chegam notas fiscais aqui com retenções da lei 10.833, sabe aquele PIS, a COFINS, a CSL, os 465? Aí, de repente, você vai verificar lá na legislação, olha, para esse tipo de atividade da construção civil não teria que ter essa retenção. Tá entendendo? Aí fica aquela confusão, fica créditos perdidos por aí, tá lá, às vezes nem é contabilizado todos corretamente. Então, assim, primeira coisa é fazer um planejamento, é o que eu falo, faça os cálculos antes de iniciar o ano, vai lá, um cálculo pelo lucro real, um pelo presumido, dependendo do faturamento, verifique se a possibilidade de ficar no Simples Nacional, pode ser que no Simples também vale a pena, dependendo, né, o faturamento da empresa. Porém, tem que tomar cuidado também que o pessoal acha, mas eu vou para o Simples Nacional, é simples, é melhor também. Às vezes não é. Às vezes pode ser viável aí ficar no presumido ou no lucro real, porque hoje tem alíquotas do Simples, dependendo do tipo de serviço, que pode chegar aí praticamente a 30% ou mais de 30%, né? De tributação, dependendo aí o serviço prestado. Então, assim, tem que analisar todas essas situações. Principalmente é o caso que você falou aí, né, do orçamento. Então, tudo começa onde? É no orçamento. É conversar bastante com o fiscal, né? Senta com o departamento fiscal, olha, vamos fazer aqui os cálculos, vamos visualizar isso, como é que fica para efeito das retenções, que eu falo muito do INSS, que é o mais pesado, vamos falar assim, né? Sem dúvida. O INSS é mais pesado e é onde a gente vê que o construtor e a equipe técnica de orçamento, ele não sabe, por exemplo, a base de cálculo que ele vai utilizar.
Não. Ele não sabe quanto que é a alíquota que vai representar dentro do orçamento, né, essa alíquota de INSS. Então, tudo isso gera confusão. Inclusive, eu quero que você, se você puder, assim, falar, né, porque eu vou estar apresentando para os meus alunos na minha aula, justamente dessa questão da base de cálculo e aplicação do INSS na mão de obra onerada e na desonerada, que a gente sabe que hoje, né, para o ano de 2018 para cá, a gente sabe que há essa possibilidade de optar por onerar e desonerar a mão de obra, que a gente fala, a famigerada desoneração, né, que causa muita confusão ali no construtor. Eu, inclusive, já vi uma empresa que eu também presto essa questão de consultoria em orçamento de obras, eu já vi, assim, no mínimo aqui em Belém do Pará, eu falo de Belém do Pará, e das 5 empresas para a qual eu presto orçamento, consultoria, né, em orçamento de obras, a gente vê que é muito confuso essa questão dos 11%. Eu onero a minha mão de obra em 20% lá da INSS. Aí eu já vi gente colocando 3% na nota fiscal e recolhendo os 20% lá. Então, eu acho que isso aí é bastante... Olha, eu ia entrar até nessa parte aí, por isso que eu te falei, tá vendo? O assunto, ele é bem longo, é complicado até eliminar, mas não tem problema passar também do tempo aqui, tudo bem. A gente vai conversando aí. O que acontece? No primeiro momento, então, dos 11%, eu acredito que já expliquei bastante aqui, tem que olhar lá, né, a instrução normativa, os artigos, verificar direitinho, ok. O que acontece muito que o pessoal também confunde, é exatamente o que você está falando no caso da desoneração da folha. Na realidade, não é a partir de 2018. Essa lei da desoneração, ela foi criada pela Lei 12.546 desde 2011. E ela veio sofrendo várias alterações. Então, assim, eu atuei muito naquela época ainda, eu estava lá na construtora naquele período, então tive que me debruçar em cima desse assunto. Teve várias alterações, primeiro entrou uma turma, né, principalmente, eu vou falar mais focada na construção civil, mas é claro que a desoneração não é só para essa atividade, apesar que hoje já está bem limitada, bem enxuta, né? Tiraram várias atividades lá com as modificações que veio ocorrendo. Então, o que aconteceu aí, no caso da construção civil? Entrou algumas atividades, alguns KNAI no primeiro momento, depois essa lei, isso inicialmente era obrigatório, não era opcional, depois 2013, depois incluíram mais alguns KNAIs, né? Foram incluindo mais alguns da construção civil lá, tal. Depois de um certo período, o que eles fizeram lá? Que teve a modificação. Olha, agora vai ser opcional. Se você quiser optar pela desoneração da folha de pagamento, é o seguinte, inicialmente começou lá na construção civil com um percentual de 2%, na época. Teve lá, foram tendo aquelas modificações, acabou que hoje, aí, se não mudou agora, esse recente para esse ano, eu não vi ainda. Se não mudou, está no 4,5% hoje. É o percentual dessa contribuição. Aí você vai falar o seguinte, Adriana, como que funciona esses 4,5% que é pago hoje? As empresas, elas pagam aqueles 20% da parte patronal que você falou, lá na folha de pagamento, em cima da folha dos seus empregados. Então, é um custo da empresa. Essa lei que veio, ela, por isso que chamou aí de substitutiva, que ela substituiu, ao invés das empresas aí pagarem esses 20%, elas passaram a tributar um percentual sobre a receita bruta. Então, o que acontece? Não paga lá na folha, mas paga do lado de cá 4,5%. O que eu falo que o pessoal tem que tomar muito cuidado? Às vezes, dependendo do número de funcionários que a empresa tem, se ela optar do lado de cá em pagar 4,5%, ela pode estar pagando muito mais imposto do que se estivesse pagando os 20% patronal lá na folha. Tá entendendo? Sim, sim. Então, assim, mas então para que valeria a pena? Vamos pensar, uma construção civil que tem um número grande de funcionários, que tem uma folha de pagamento grande. Aí você vai falar, Adriana, então quer dizer que uma construtora que atua aí com pavimentação, né, que utiliza mais equipamento, esse tipo de coisa, você acredita que não vale a pena? Eu imagino que talvez não.
Então, tudo é planejamento, é cálculo, tá entendendo? Sim, vão ter sim. que pegar, analisar a situação da empresa, sem contar agora que eu vou acabar voltando de novo um pouquinho na retenção dos 11%, mas vou complementar a retenção dos 3,5% que você falou. É 3,5%. Então, quem vai optar na desoneração, né, por esta lei, ele não sofre a retenção de 11%. Ele vai sofrer uma retenção menor que os 3,5%. Por quê? Justamente pelo fato que ele já não vai ter quase onde utilizar esse crédito, certo? Já que se ele optou, não está pagando 20% lá na folha, lá ele só está pagando a parte de funcionários, por isso que diminuiu. Mas para efeito de embasamento legal, para efeito da retenção dos 3,5%, se utiliza a mesma normativa. É a 971, a lei 8.212. Então, assim, normal, você está entendendo? Para efeito da retenção. Então, o que vai acontecer é assim, mas então a empresa está na desoneração, de qualquer forma ela pode utilizar esses 3,5% lá também? Claro que pode. O que eu quero explicar agora, que eu falei que eu vou acabar voltando um pouquinho aí no 11%, é que antes dessas novas obrigações acessórias, você deve saber mais ou menos aí, social, FDRI, DCTF, certo? Sim. Então, o que acontece? As empresas, quando elas passaram a ser obrigadas a apresentar essas obrigações acessórias, que, aliás, eu vou falar, não posso até dizer as empresas, porque tem uma turminha que ainda não estão na obrigatoriedade, ainda vou entregar mais na frente, do Simples Nacional e uma outra parte aí do segundo grupo. Mas as que já estão ali nessa obrigação, nessas obrigações acessórias, elas já não vão mais terem o impedimento de utilizar essas retenções aí, dessa lei 9.711, para bater com outros tributos delas. Então, hoje não vai sobrar tanto crédito, você está entendendo? Mesmo que, de repente, não consegui, Adriana, incluir a cláusula no contrato, eu estou tendo uma retenção ainda bem elevada em relação à minha folha, mas no momento que já está nessas obrigações, não precisa se preocupar tanto, vamos pensar assim, que não vai sobrar muito crédito, não vai caducar, não vai ficar rodando, porque você vai poder pagar seu PIS, seu COFINS, retenções, qualquer outro tributo federal, você está entendendo? Entendi, perfeito. Isso. Isso aí é bastante esclarecedor, porque a gente vê realmente que a conta não fecha, né? Geralmente a conta não fecha. Não fecha. No final, quer saber cadê o lucro? Cadê o lucro? Quando vai ver, ficou tudo aí, nos impostos, nas retenções, nos tributos, tá perdido e não sabe por que deu prejuízo. Exatamente. Doutora, e no caso, por exemplo, como esse curso ele é direcionado para obras de caráter público, da iniciativa pública, então a gente vê realmente que não, assim como você falou no início da nossa conversa, é bem mais rigorosa essa questão de analisar, né, esse planejamento tributário. Uma das questões que a gente vê bastante, isso aí eu digo porque eu realmente estudo essa área e eu procuro cases, né, pelo menos dentro aqui de Belém, e aquilo que é disponível também na internet, é que obra pública não existe mais a questão da obrigação solidária. Eu acho que é mais ou menos isso aí, né? E aí o que a gente vê muito acontecer é que ainda os órgãos exigem essa retenção da empresa contratada. E aí, por exigir isso, existe um grande dilema aí, que como eles também não são conhecedores, né, ainda muitos deles não são conhecedores, eles acabam retendo esse 11%. Percentual ali de 11% de INSS, e aí a gente não sabe como que se comportar diante de uma situação dessa. Entendi. Você poderia esclarecer? Sim, eu passei por isso que eu falei, na empresa que eu atuei, nós praticamente 95% das nossas obras lá eram todas com órgãos públicos. Então, no início lá, antes de sair uma legislação, tirando a responsabilidade deles, que agora de cabeça também eu não vou lembrar qual que é a lei, mas isso eu te afirmo com toda certeza que saiu uma normativa dispensando os órgãos públicos de fazer a retenção do INSS quando a obra for por empreitada total, tá?
Material e mão de obra, no caso. Isso, até mesmo porque a própria instrução normativa, ela já dispensa, ela já tem essa previsão legal lá, que no caso de empreitada total, não teria aí que ter a retenção dos 11%. Mas havia aquela opção. Como eles facultavam, né? De qualquer forma, estava lá dizendo que não deveria ter retenção, mas ele facultava ao tomador, ao cliente, a fazer a retenção. É claro que ele, por medo de ser responsabilizado lá na frente, mandava bala e fazia as retenções. Depois de um certo tempo, saiu realmente uma lei, uma normativa. Depois eu posso até dar uma pesquisada, ver se eu consigo levantar qual é, que já tem um tempinho que eu estou fora. Mas, assim, de qualquer forma, os órgãos públicos, eles não são mais solidários. Então, naquela lei, ela já estava dispensando. As empresas que estivessem nessas situações, elas teriam que especificar em cada nota fiscal aquela legislação, aquele embasamento legal. Então, vocês precisam levantar, entendeu? Precisa levantar essa legislação e especificar em todas as notas fiscais que emitirem para eles. Com isso, e é claro, né? Não é só o fato disso. Tem que apresentar todas aquelas documentações que estão lá na instrução normativa, que tem uma lista, né, das obrigações da contratada para apresentar, GFIP. A gente, outro caso, foi até bom ter falado isso, que eu lembrei de um assunto que é importante, que é outra coisa que dá também um prejuízo lá, no caso do INSS, por exemplo. Os donos de empresa, antes de eu passar para frente, vocês já entenderam essa parte, né, que você questionou? Sim, tá. Perfeito. Então, é que acaba aí, eu vou lembrando, um assunto vai puxando o outro. Mas o que acontece muito aí? As empresas, para fazer ali o encerramento, né, no caso aí dessas construtoras, para encerrar a SEI das obras delas, elas vão ter que apresentar, depois que elas transmitiram o pedido a DISO, todas aquelas documentações que estão elencadas lá na Instrução Normativa 971. O que acontece? Na maioria dos casos que eu via e vejo ainda por aí, eles vão lá e vivem subcontratando parte dos serviços para terceiros. Sim. Aí é um problema sério. O que acontece? Aquele subempreiteiro lá, e isso eles acabam repassando em percentuais altos ainda. 30%, 40% passa para o subempreiteiro. Para negociar um preço bem mais baixo ali naquele momento, eles não estão preocupados com a parte tributária daquele subempreiteiro. Só que ele lá do outro lado, ele vai lá e faz o quê? Ele põe 2 funcionários, 3 funcionários na obra. Para executar um serviço, precisaria de 15, 20 funcionários. Sim. Aí vai depois do dono da obra. Quem tem que encerrar a SEI desta obra? É o responsável pela obra. Vai lá no INSS e encerrar agora. Cadê a documentação? Quanto foi recolhido aqui de INSS? Você está entendendo meu raciocínio, né? Quer dizer, você não vai conseguir comprovar, porque não é o fato de fazer essa retenção de 11% que vai ser utilizada para encerrar a SEI da obra. É aí que o pessoal confunde também. Ah, não, mas olha, já fez tanto a retenção aqui, 11% sobre o total da fatura, já tem muitas retenções. Antigamente era computada as retenções para efeito de encerrar uma inscrição. Hoje não mais. É aquela base previdenciária que está lá na GFIP, quer dizer, antigamente a GFIP, agora é outro assunto também para quem já está nas novas obrigações acessórias, não vou nem entrar em detalhes. Sim. Mas, assim, é aquele valor que foi registrado efetivamente funcionários é que vai ser computado para encerrar aquela inscrição. Então, assim, volta no planejamento de novo, você está vendo? É planejamento para enquadrar corretamente quanto que deve ser retido para não sofrer retenção maior, é verificar lá qual a melhor situação tributária, se é no real, se é presumido, se é no simples, tomar cuidado na hora de subcontratar, entendeu? Às vezes o barato ali vai sair caro lá na frente depois, aí não vai ter os documentos do subempreiteiro para apresentar junto com a sua documentação lá para o INSS na hora de encerrar a sua inscrição. Então, assim, é um Deus nos acuda. Eu falo, como eu lidei muito com isso, eu passei por todas essas experiências na prática também, né? E aí a gente acaba sabendo muito bem como funciona, mas precisa tomar cuidado, entendeu? Então, por exemplo, pelo que eu entendi, já que o órgão público ele não presta mais, né? Ele não é mais considerado solidário, empreitada por preço total, né?
eu sou desobrigado a fazer essa retenção. Então, isso no caso de uma empreitada total, seria um benefício, porque eu só iria reter ou optar por desonerar, pagar a minha CPRB, ou onerar a minha folha de pagamento. Eu não ficaria ali com aquele crédito retido, então, na nota fiscal, funcionaria mais ou menos assim? Isso, mas é aquilo que eu te expliquei. Nós estamos em dois momentos hoje, né? Então, sim, nós estamos no momento de novas obrigações acessórias, não pode esquecer disso. Principalmente quem trabalha com órgão público já subentende que são empresas grandes. Sendo sim, empresas grandes, com certeza já estão nas novas obrigações acessórias. REINF, DCTF Web e social. O que acontece? Esta retenção, vamos supor, é só para você entender, mesmo que o órgão público viesse a insistir em fazer essa retenção, hoje aquele crédito que está sendo retido, talvez ele não sobraria, porque hoje pode usar aquela sobra para compensar os outros tributos da empresa. Sim, sim. Os federais. Então, sim, é uma situação. Mas aí, você vai falar, tudo bem, Adriana, mas você explicou que eles não são obrigados a fazer essa retenção, eles não são mais solidários, beleza? Então, não estaria me retendo, ok? Aí, não está tendo uma retenção, ele só não está tendo um crédito para poder abater da folha dele, mas até aí ele vai pagar o INSS sobre a mão de obra dele, normal. Não, normal, de que forma? Na folha... de que forma que ele vai pagar? Ou na folha, ou sobre a receita dele, se ele optar pela desoneração da folha. Perfeito. Por isso que tem que analisar 3 momentos agora, está entendendo? Novas obrigações. Sim. Tem empresas que ainda não estão com a GFIP. Como é que fica no caso de empresas que ainda estão mediante a GFIP ainda? É outra análise, porque aqueles créditos que estão sendo retidos lá, aqueles só podem compensar com o próprio INSS. Aqueles não vão poder utilizar para compensar com os federais. Você está entendendo? Perfeito, sim. Tá muito esclarecedor esse ponto aí. Muito, muito esclarecedor isso aí. Deu para entender. Eu falo muito rápido, né? Mas dá para entender tudo perfeitamente. É bem esclarecedor. Pode questionar, o que você quiser, sem problema. Certo. E doutora Adriana, nesse caso do planejamento tributário, como você falou, de que forma isso acontece, por exemplo, por parte dos contadores? A gente sabe que existe uma verdadeira carência de contadores que possuam esse conhecimento, né? E existem até empresas que já preferem tirar ali a sua nota fiscal ou não repassar isso ser de obrigação do contador, já prefere ali fazer o seu book de documentação para enviar para a fatura, emitir a sua nota fiscal e deixa somente com o contador a responsabilidade de recolhimento dos outros tributos lá, enfim. Uhum. Essa questão de planejamento tributário, eu queria saber como é que ela funciona dentro dessa perspectiva da construção civil. Assim, a gente falando por tópico. Primeiro, o enquadramento da empresa. Segundo, verificação dos serviços que são tributáveis de uma forma e da outra forma. A questão dos prazos de pagamento. Como que a gente pode estar fazendo isso em planilha, assim, para que a construtora também ela tenha esse tipo de controle, não deixar exclusivamente na mão do contador. Como que a gente pode... Mas o pessoal até comenta muito, né, desta falta, de repente, aí, de um auxílio maior por parte dos contadores nesta situação aí. Mas eu também até falo, nós não podemos dizer que a culpa toda seja nos contadores também. Porque aí eu já te dou um exemplo, que na maioria das vezes aí a gente percebe que quando as informações chegam nas mãos dos contadores, já aconteceu tudo. O contrato já foi feito, já foi assinado, você está entendendo? Não, eles não são chamados para participar de reuniões, isso eu falo pela experiência que eu tive aí na prática. Então, depois que já chegou e já fez, o contador não tem mais o que fazer. E sem contar que as legislações mudam todos os dias.
Então, assim, até pra gente que já atua nessa área, igual eu falo, gente, eu atuo na área há 25 anos, sou área tributária, contadora, eu já fiz praticamente aí várias pós-graduações, estudei um bom tempo para concurso do auditor da Receita Federal, e mesmo assim, e sem contar o canal que eu tenho que estudar todos os dias, e eu ainda tenho dificuldades. Agora, você imagina aqueles contadores que estão ali no dia a dia deles, trabalhando, um monte de obrigações acessórias de todo o estilo, é multa se não entregar, é isso, é aquilo. Então, assim, e sem contar da remuneração, né? A gente também tem que falar. Então, assim, não, os empresários também acham que a contabilidade é uma mão de obra, assim, vamos falar, desnecessária até, né? Não é valorizada. E com isso, é claro, os contadores também não vão se preocupar muito em se especializar. Mas o que eu aconselho que teria que ser feito? Primeiro, sempre quando for iniciar algum trabalho, primeiro, é o contador que o empresário tem que chamar no primeiro momento. Olha, vou fechar um contrato aí, tal, o contrato vai ser dessa forma, passar todas as informações, pedir para o contador fazer uma análise, né? Olha, vou executar tal tipo de serviço, qual a tributação, faz 3 cálculos para mim, para analisar, para ver em qual situação que vai ser melhor para a empresa, como é que nós podemos fazer para que eu sofra uma retenção a menor aqui de INSS, com a minha folha de pagamento, se eu tenho lá mais mão de obra, vai valer a pena eu enquadrar aí na desoneração ou não, eu fico lá pela folha mesmo. Faz nesse planejamento também ali, olha, para encerrar a minha CEI, depois a minha inscrição, que agora é o CNO, né, o Cadastro Nacional de Obras, o que eu vou precisar aí para poder depois apresentar, conseguir encerrar pela contabilidade, como é que nós podemos montar aí? Ou seja, é fazer um esqueleto, é o que eu falo, eu chamo de esqueleto, desde o início, desde a origem, você está entendendo? E que, na realidade, eu até falei no momento da contratação, mas na realidade começa desde a parte do orçamentista, lá do orçamento. Porque o orçamento também, ele já vai ter que colocar ali o que vocês chamam de BDI, né? Os impostos. Então, quer dizer, ali já tem que ter mais ou menos também uma noção para saber, né? Você vai estar comprando produto, a empresa, de repente, é lá tributada pelo lucro real do outro lado, ela está contribuindo, pagando lá o imposto de PIS e COFINS num percentual 9,25, como é que fica isso? Então, assim, tem que ser trabalhado orçamento, contabilidade e os responsáveis pelas empresas. E monta um livro mesmo, um caderninho, passo a passo, entendeu? Terminou a obra, foi lá, encerrou. Hoje, tudo bem, INSS, estou sofrendo a retenção a maior, ou eu estou na desoneração, estou tendo retenção de 3,5 apenas, mas hoje eu estou utilizando aqui quais os impostos que eu vou usar para bater esse meu crédito que está sobrando. Tá entendendo? Então, assim, dá para fazer todo este esquema, mas, pelo amor de Deus, antes de começar o serviço, antes de começar a obra, porque depois, no meio do caminho, você não consegue reverter, pelo menos naquele ano. Naquele ano calendário, você não vai mudar ali a sua tributação. Entendeu? Certo, perfeito. Então, seria mais ou menos isso. Não, entendi. Então, o contador, ele deve estar no momento inicial, que é o momento da técnica, no momento de orçamentação, ele tem que estar acompanhando os serviços que serão tributados para que realmente veja qual que é a base de cálculo, a alíquota, né, que você que vai receber a incidência dentro do teu valor ali, daquele teu preço de venda fechado, e ele também precisa, lógico, acompanhar esse processo todo do início ao fim. É muito esclarecedor isso, porque acaba que o construtor, ele ainda não entende isso. Ele, como você falou, ele quer ganhar dinheiro, ele vai pegar o orçamento, ele vai fazer ali com aquilo que ele tem, com aquelas informações, né, cambiáveis que ele possui, e aí depois ele vai lá e quer culpar, digamos, o contador também. Você concorda? Você concorda que essa conversa que nós estamos tendo aqui, quem teria que assistir isso aqui são os empresários.
São os donos das empresas que deveriam ter esses tipos de bate-bola aqui, conversar, para eles entenderem. Porque, assim, o que acontece? Normalmente, esses tipos, né, de atividades aí são mais com empresas de grande porte. Normalmente, elas têm uma contabilidade interna. Um caso ou outro é que vai terceirizar. Aí já é um pouquinho mais difícil, né? Sim, mas, assim, se o empresário não tiver aquela noção que ele precisa valorizar aquele empregado, aquele contador dele com a equipe dele. Não adianta ser só contador. Quando eu falo contador, eu estou juntando ele e equipe. Sim. Se não valorizar, se não verificar direitinho, pôr tudo no papel, pedir também, cobrar dos contadores também ali, olha, eu quero resultado também. Entendeu? Valoriza o trabalho deles, a mão de obra deles, mas cobra o resultado. Eu quero todas as situações, eu quero um livro aqui, do início ao fim, quanto que eu vou pagar nessa obra, eu quero saber meu resultado, entendeu? Analisando junto também com o orçamento aí. E se eles começarem a trabalhar desta forma, eu te garanto que eles vão começar a ver os resultados que hoje muitos aí não conseguem enxergar. Você pode ver, tem muitas empresas aí, olha, fiquei com prejuízo, o seu trabalho feito condenado só dá prejuízo. Porque não tem um controle. Não sabe o que está pagando, entendeu? Certo. Então, é o que eu aconselho aí. Para todos, né? Ótimo. Com certeza. Mais alguma dúvida? Pode questionar. Eu acho que até por enquanto era isso realmente. Ficou clara a questão da desoneração, né? De como que funciona em um regime e em outro, que hoje é optativo. A questão do planejamento tributário, que você falou em síntese, o contador ele precisa estar, ele que possui o conhecimento, ele precisa estar desde o início no processo de orçamentação e acompanhar tudo aquilo que vai acontecer no decorrer da execução da obra, subcontratações, emissão de notas fiscais, e também falou sobre o encerramento, né, que é importante que realmente tudo seja enquadrado. Alô, oi? Ouvindo. Opa. Acho que a internet deu... Sim. Então, retomando. Então, que tudo isso seja feito realmente nos trâmites, né, dos dispositivos legais, para que lá no final o construtor ele realmente possa ver, né, o resultado do seu trabalho, tendo lucro, não comprometendo o seu lucro, né, e também a empresa ela cumpra com todas as obrigações que são necessárias aí para que ela tenha realmente regularizada a sua obra, a sua empresa, a saúde fiscal da empresa. Até é importante fazer uma observação que eu não comentei muito, mas, por exemplo, antigamente, no caso aí da construção civil, eles iam lá, executavam as obras, deixavam as inscrições abandonadas, né? Quantas inscrições de 6 ficavam aí, estão lá abandonadas sem encerramento? Com esta mudança, agora que eles vão pegar mais pesado, com o Cadastro Nacional de Obras agora, né? Eles estão com uma base lá na Receita Federal, que elas estão com todas as informações agora dos contribuintes. E é obrigatório, tem prazo para abertura da inscrição, é obrigatório o encerramento. As prefeituras, os municípios vão passar todos os comunicados para a Receita Federal, eles têm prazo para passar essas informações agora para a Receita, no caso de alvarás, né, de liberação de execução de obras. Se o contribuinte não vai lá, não faz a abertura da inscrição deles, a própria Receita vai poder fazer de ofício, autuar os contribuintes que não fizerem. Então, assim, o que vai obrigar isso aí? Mais um problema para o contribuinte também que tem que tomar cuidado. Já acontecia há um bom tempo, agora vai acontecer mais ainda. E o tomador, o cliente, vai ficar agora mais preocupado. O que eles vão começar a fazer? Vai reter o último pagamento aí daquela fatura da execução daquele trabalho. Enquanto não entregar a certidão para eles lá, do encerramento daquela inscrição, eles não vão liberar o último pagamento, você está entendendo? Vai ficar lá com o pagamento rodando enquanto não entregar. Aí você vai falar, mas existe alguma lei que determina que eles podem fazer isso? Não, não existe. Mas lá naquela época, quando eu já trabalhava, os órgãos públicos já faziam isso, já retinham o último pagamento ali, colocava no contrato condicional ali a apresentação da CND. Tá entendendo? Acontece sim. Acontece. Então, eu trabalho... mais uma
observação, né? Que tem que ficar... Eu trabalho muito... Eu sempre trabalhei para empresas que prestam serviços para órgãos públicos federais, né? Então, a gente vê que isso aí é uma realidade. A última fatura, ela só é paga mediante todas as informações, né, que a empresa realmente ela esteve atenta a todos os dispositivos legais, ela fez todos os recolhimentos, ela possui toda a documentação necessária. Sem falar da calção, né? Sem falar da calção. Ainda tem a calção, ainda tem mais um valor preso do outro lado. Ainda tem a calção, exatamente, que ela não sai, não é liberada, enquanto realmente toda essa comprovação ela não é prestada ao órgão, né? Então, isso aí é de suma importância. Todo mundo trabalha para ganhar, né? Ninguém trabalha não visando o lucro, mas é preciso estar atento a todos esses detalhes. Porque a gente tem visto muito, principalmente, eu acredito que seja também a nível de Brasil, mas principalmente aqui em Belém do Pará, que é o que eu tenho contato, no estado do Pará. Gente, é um absurdo, assim, é uma discrepância. As pessoas, os construtores, eles não têm esse conhecimento, principalmente microempresas e empresas de pequeno porte. Não tem. É fadado realmente a falência, a empresa abrir falência, a empresa falir, porque ele não tem esse tipo de conhecimento, esse planejamento. E aí ocorre de entrar em uma licitação e dar um preço execuível dentro daquilo que a lei prevê, né? A lei 8.666 lá prevê, mas inexequível do ponto de vista de todas as obrigações acessórias que ele vai ter realmente para... Não tem o controle, não tem. Essa obra. E você viu que às vezes, é o que eu falo, eu até converso bastante aí, principalmente com os meus clientes, apesar que no meu canal eu sempre gosto de fazer os comentários finais, porque aí eu dou a minha opinião, né? Mas assim, o que eu percebo, eu falo, gente, pelo amor de Deus, vai executar uma obra, vai fazer alguma... Põe uma pessoa responsável só para cuidar dessa parte. Vai sair muito mais barato para você se tiver uma pessoa ali acompanhando, como se diz, seguindo, dando um tiquezinho. Vamos imaginar assim, tá, foi elaborado o livrinho, tá lá, tudo que tem que fazer. Olha, tem um auditor, vamos falar, tem um auditor aqui dando um tique todo mês. Olha, entregou isso, entregou aquilo, tá assim, tá assado, e acompanhando. No final, vai ficar muito mais barato para o empresário se ele fizer isso, do que ele deixar tudo às soltas. Que tá perdendo. É o que eu falei. Como eu trabalho aqui com restituições de crédito, o que chega de empresas para mim aqui, com créditos lá perdidos, é créditos de 1 milhão, é crédito de 600 mil. Isso a gente fala original. Você imagina um crédito aí de há 6, 7 anos aí num valor desse, corrigido hoje, ultrapassa R$1 milhão e muitas das vezes, quer dizer, perdeu por falta de não observar. E outra coisa que eu ainda te falo, às vezes eles falam, os contribuintes, eu não vou lá pegar essa restituição, não, porque eu posso correr o risco de chamar a fiscalização. Outra mentalidade que eu falo que está atrasada dos empresários. Há quanto tempo eles entregam todas as informações deles para repartição? Você está entendendo? Exatamente. Mas eles ficam muito atrasados, isso eu estou falando no geral, né? Que é a conversa nossa. Então eles sabem executar muito bem o seu trabalho, são engenheiros, estudaram para aquilo, sabem fazer tudo. Mas pecam do outro lado e acabam perdendo seu lucro ali, boa parte, porque não tem essa noção, né? Exatamente. Mas aí a gente vai tentando, vai gravando vídeos hoje, vai distribuindo, põe lá no canal, faz isso, e de repente um ou outro que for assistindo vai tendo pelo menos uma noção, né? Exatamente, exatamente. Doutora Adriana, eu quero lhe dizer muito obrigada, né, por esse momento esclarecedor. Realmente foi uma honra. Eu nunca imaginei que aquele númerozinho que aparece lá na tela dos seus vídeos, ele pudesse ser tão eficiente, né? Às vezes a gente fica receoso, será que vai me atender? Será que não vai? Principalmente uma pessoa que tem tantos inscritos no seu canal, dá realmente uma palestra aqui para a gente, nós que somos do setor da construção, realmente entendermos, né, a importância
desse conhecimento e da valorização do profissional também, do contador. Então, eu quero agradecer a você e imagina, dizer que é uma honra. mas é o que eu imagina, é o que eu falo para as pessoas. Então, assim, realmente, o canal está crescendo cada dia mais, é o WhatsApp o tempo inteiro, é final de semana, é à noite. Então, mas eu sempre procuro atender, peço pro pessoal, olha, deixa aí também no canal os questionamentos, a hora que eu arrumo sempre um tempinho aqui, eu vou lá, eu respondo, eu esclareço aqui, e tem o trabalho do dia a dia, é o que eu falei, agora começando a dar cursos também aí, então já vai, né, vai ocupando mais o tempo, mas eu acho que é legal isso aqui, a gente trocar ideias, passar informações. É claro, da mesma forma, eu estou contribuindo aqui com você, contribuindo com os outros que de repente vêm assistir depois dessa nossa gravação aqui, mas eu também estou sendo ajudada por outro lado, você está entendendo? Então acaba que a vida é isso, é um contribuir com o outro aí e vamos tocando adiante. Quanto Deus nos permitir, né? Eu queria que você falasse também a respeito do seu curso que será ministrado aí no Sinduscom, que eu creio que o orçamentista, né, o curso do INBEC, ele é um curso de 8 módulos, né, que ele trata realmente da questão de custos diretos, custos indiretos, benefício de despesas indiretas, encargos sociais, análise da tributação aplicada na Constituição Civil e outras particularidades que são dentro realmente da metodologia executiva, né, que será utilizada ali para elaborar o orçamento, mas é importante que ele dedique, né, ali, se ele quer se tornar um verdadeiro orçamentista, é o que eu sempre digo, o bom orçamentista, ele é o orçamentista que ele vai entender muito bem de todas essas etapas da orçamentação. Então, sem dúvida, ele conhecer, ele se aprofundar dentro desse conhecimento das despesas tributárias que incidem dentro da tua orçamentação, ele realmente virá se tornar um orçamentista completo. Não basta apenas saber não basta apenas saber executar uma obra, né? Mas saber realmente de todas as obrigações que estão por trás dessa obra e que levam, né, ao lucro e ao sucesso de um empreendimento. Com toda certeza. Isso aí, realmente, eu quero que você diga aí um pouquinho o que pode, aqueles que ficarem interessados, encontrar lá no seu curso, será ministrado, quando será ministrado, enfim. O que eu fechei com eles, na realidade, assim, eu até havia comentado antes, falei, gente, eu não tenho muito tempo, né? Eu tenho percorrido. Mas como muitas pessoas vêm solicitando, vêm pedindo, eu falei, não, vou ter que arrumar um tempinho aí para começar também a dar uns cursos. No intuito, o primeiro momento seria até presencial, né? Só presencial. Então, conversei com o pessoal lá do Sinduscom, acabei fechando com ele, mas para esse ano nós fechamos apenas a parte de retenções. Então, nós vamos falar, o primeiro vai ser praticamente essa conversa nossa aqui. Tá entendendo? Vai ser mais sobre o INSS na construção civil. Então, praticamente esse resumo aqui, só que vai ser um curso do dia todo, né? E vou levar, apresentar várias situações lá para passar pessoal. Então, o curso vai ser presencial e vai ser online também. Então, quem quiser aí executar, se inscrever, pode fazer, claro. O segundo, eu já darei continuidade na parte das PERDECOMPs. Que hoje nós temos PERDECOMPs, o quê? Declaração de compensação, declaração para pedir essas restituições dos INSS, para compensar esses INSS com os outros tributos federais. Hoje nós temos PERDECOMP Web, PERDECOMP PGD. Então, assim, vou explicar toda essa parte também depois no segundo. Aí vamos ter na sequência ISS retidos. Então, principalmente aí na construção civil, é outro caos. Outro caos. Quantidade de construtoras que continuam aí executando serviços e não conseguem deduzir o seu material, não conseguem deduzir a subempreitada. Já tem determinações desde 2012, desde maio de 2012, determinando que é obrigado a permitir a deduzir os materiais e subempreitadas. Então, assim, são vários assuntos, né? Tá travando, eu acho. E sem falar das outras retenções, IR, Lei 10.833, né, o Simples Nacional na construção civil, vou falar muito também depois dele, vai ter um curso só do Simples também.
Então, as pessoas, né, que quiserem é só entrar lá no site do Sinduscom, aqui de São Paulo, pode fazer a inscrição. E acredito que juntos, né, é o que eu falo para as pessoas, a gente nunca sabe de tudo. Então, assim, eu tenho uma boa bagagem por tantos anos de estudos, por, né, estar atuando na área, mas acaba que eu também vou aprender com as pessoas, vão ter vários questionamentos novos, às vezes coisas que eu não esteja sabendo, que venham a ter modificados, né? Então, assim, é uma parceria, é isso que eu falo para as pessoas. Nós vamos fazer uma parceria de fazer esse curso o dia todo lá, conversar, né, sem... E o intuito, assim, é passar o máximo de informação que puder para todos, entendeu? Mas seria isso. Começando o primeiro dia 30 de março agora. 30 de março de 2020. Certo? Tá ótimo. Excelente. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez. Imagina. E que caminhemos, né, para fazer o correto. Isso. E eu torço para que dê tudo certo. Pode compartilhar, não tem problema também, essa nossa conversa aqui. Acho que é até importante, né? Para outras pessoas também aí depois assistirem. Depois eu estou gravando também. Qualquer coisa eu vou até disponibilizar lá no meu canal. Eu acho que é legal para outras pessoas assistirem também, né? Sim. E vamos lá, vamos tocando. E qualquer coisa que precisar, pode só marcar aí, a gente conversa sem problema nenhum. E vamos aí. Tá bom. Tá bom? Ok. Muito obrigada. Vindo a Belém do Pará, tem meu número. Olha, eu acho que é difícil. Eu falo que o meu desespero é pegar avião. Eu tenho pânico, pavor. Então, eu falei, longe não, vamos conversando aqui, não precisa ir aí não, tá? Porque nós conversamos bastante e eu não peguei avião. Tá certo. Eu creio que o INBEC vai estar me enviando aí a minha primeira aula, ela vai ser a aula balizadora, né? É a primeira vez que eu vou ministrar aula na instituição. Então, no final da minha aula, vai ter uma avaliação, né, do professor. E aí, se eu tiver 80% de aprovação, eu vou permanecer realmente na instituição. Ai, que legal. E aí, eu viajo por todo o Brasil. Quem sabe chego a São Paulo. Tá vendo que bacana? Mas eu sempre falo, nada é impossível nessa vida quando a gente tem os objetivos, tem as metas e vai atrás. Se vai, você consegue com certeza. Tá bom, então. Tá bom, fica com Deus. Tchau, igualmente. Tchau. Deixa eu interromper.